Fala, eu sou o Bruno Neres do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre vetor velocidade. Bom, a primeira coisa sobre vetor velocidade que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que a gente deriva uma função vetorial? Imagina que a gente quer derivar sigma de t igual a t mais 1, t ao quadrado e elevado a 2t. Para a gente fazer isso, basta que a gente derive as coordenadas, uma a uma, beleza? Então, como é que vai ficar? Sigma' de t vai ser igual a quanto? A derivada de t mais 1 é 1, beleza? A derivada de t ao quadrado é 2t. E a derivada de e elevado a 2t é 2 e elevado a 2t. Beleza? Mas se a gente quiser a segunda derivada, basta que a gente derive novamente. A derivada de 1 é 0, a derivada de 2t é 2, e a derivada de 2e elevado a 2t é 4e elevado a 2t. Beleza? Então, de maneira geral, a gente pode dizer o seguinte: se a gente quer a derivada dessa função vetorial, basta que a gente derive termo a termo. Beleza? Vai ficar sigma' de t igual a x' de t, y' de t, z' de t. Se a gente quiser a segunda derivada, basta derivar novamente. Sigma 2' de t igual x 2' t, y 2' t, z 2' t. E assim sucessivamente. Se eu quiser derivada de ordens superiores, também basta derivar novamente. Beleza? Bom, agora falando especificamente sobre o vetor velocidade. Imagina que a gente tem uma partícula com trajetória dada por sigma de t igual a t ao quadrado, seno de t, cosseno de t, com t existente nos reais. A gente quer duas coisas. A primeira é encontrar o vetor velocidade e a segunda é encontrar a velocidade escalar. Tranquilo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o vetor posição. Vetor posição é sigma de t igual a t ao quadrado, seno de t, cosseno de t, com t existente nos reais. Esse vetor, para cada instante t, dá a posição da partícula. Beleza? Com isso, esse parâmetro t representa o tempo. Então, se a gente quiser o vetor velocidade, a derivada do vetor posição em relação ao tempo nos dá o vetor velocidade. Tranquilo? Então, o vetor velocidade é dado pela derivada do vetor posição. Como é que vai ficar? Vamos lá. Primeiro componente, t ao quadrado. A derivada de t ao quadrado é 2t. A derivada do seno de t, cosseno de t. E a derivada do cosseno de t é menos seno de t. Beleza? Então, como é que vai ficar o vetor velocidade? 2t, cosseno de t e menos seno de t. Tranquilo? Mas na letra B, ele pediu a velocidade escalar. Velocidade escalar é o módulo da velocidade vetorial. Como a gente calcula isso? É a raiz quadrada da soma das componentes elevadas ao quadrado. Primeiro componente, 2t ao quadrado. Segunda componente, cosseno de t ao quadrado. Terceira componente, menos seno de t ao quadrado. Tranquilo? Bom, lembrando que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1, a gente vai ter que a velocidade escalar v é igual a raiz quadrada de 4t ao quadrado mais 1. Tranquilo? Bom, outra parte muito importante é a gente falar de movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme é aquele em que a velocidade angular é constante. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Um carro se movimenta sobre uma pista circular de raio 1 km. Ele tem velocidade angular constante igual a 20 radianos por hora. Encontre o vetor posição. Bom, a gente sabe que ele está se deslocando em cima de uma circunferência de raio 1.
Então, como é que fica a parametrização dessa circunferência? X de t igual a x0 mais r cosseno t. Y de t é igual a y0 mais r seno t, com t entre 0 e 2π. Lembrando que o x0 e y0 são as coordenadas do centro e r é o raio da circunferência. Bom, a gente vai considerar que ela está centrada no 0, 0 e o enunciado nos disse que o raio é igual a 1. A gente vai fazer outra coisa também. A gente vai trocar t por θ1, porque o parâmetro t, além de representar o tempo, ele também representa a posição angular, né? Que é aquele ângulo que varia ali dentro da circunferência. Então a gente vai chamar o t de θ1, beleza? Então a gente vai ter o vetor posição σ1 de θ1 igual a 1 vezes o cosseno de θ1, 1 vezes o seno de θ1, com θ1 entre 0 e 2π. Tranquilo? Mas a gente tem que lembrar que isso é um movimento circular uniforme, beleza? MCU. Então, para movimento circular uniforme, a gente tem a seguinte relação. Σ1, que é a posição angular, é igual, ou melhor, θ1, que é a posição angular, é igual a θ0, que é a posição angular inicial, mais θ1 ponto, que é a derivada da posição angular. A gente chama de velocidade angular, vezes t. Tranquilo? Bom, essa aqui é a relação que a gente acabou de ver. A gente vai substituir, porque o enunciado nos diz que a velocidade angular é 20 radiano por hora. Então, θ1 é igual a θ0 mais 20t. Tranquilo? Como é que vai ficar o nosso vetor posição? Σ1 de θ1 é igual a cosseno de θ1, seno de θ1. Substituindo, a gente vai ter aqui Σ1 de t é igual a cosseno de θ0 mais 20t, seno de θ0 mais 20t. Beleza? Outra coisa muito importante para a gente falar aqui é do movimento circular uniformemente variado, que é quando a aceleração angular é constante. Beleza? Vamos ver um exemplo. Um carro se move sobre uma pista circular de raio 2 km. Ele parte do repouso e mantém a aceleração angular constante de 40 radiano por hora ao quadrado. Encontre o vetor posição. Bom, fazendo de maneira similar ao que a gente fez antes, a gente sabe que a circunferência tem raio 2. E a parametrização é essa daqui, que a gente acabou de ver agorinha. Beleza? O enunciado nos diz que o raio é igual a 2. E a gente vai considerar que ela está centrada no 0, 0. Beleza? E além disso, a gente vai trocar o parâmetro t por θ2. Porque θ2 representa a posição angular. Tranquilo? Então, como é que vai ficar o nosso vetor posição? Σ2 de θ2 é igual a 2 cosseno de θ2, 2 seno de θ2, com θ2 entre 0 e 2π. Tranquilo? A gente tem que lembrar que esse é um movimento circular uniformemente variado, MCUV. E para esse tipo de movimento, a gente tem uma relação muito importante, que é θ2, que é a posição angular, é igual a θ0, ângulo inicial, θ0 ponto, que é a velocidade angular inicial, vezes t, mais meio de θ2, 2 pontos, que é a aceleração angular, vezes t ao quadrado, beleza? θ0, ângulo inicial, θ0 ponto, velocidade angular inicial, e θ2, 2 pontos, aceleração angular. Então, essa daqui é a relação que a gente acabou de encontrar, e a gente vai substituir, porque o problema fala que ele saiu do repouso, portanto, a velocidade angular inicial é 0. E fala que a aceleração é constante e igual a 40 radiano por hora ao quadrado. Então, θ2 é igual a θ0 mais 20t ao quadrado. Como é que vai ficar o nosso vetor posição? Σ2 de θ2 é igual a 2 cosseno de θ2, 2 seno de θ2. Substituindo, Σ2 de t
é igual a 2 cosseno de θ0 mais 20t ao quadrado, 2 seno de θ0 mais 20t ao quadrado. Então, esse é o nosso vetor posição, beleza? Bom, e para terminar aqui, a gente tem algumas regras de derivação que são muito importantes, tá? A gente tem σ1 e σ2, que são funções vetoriais deriváveis. C, um vetor constante. B, uma constante escalar. E F de T, uma função escalar derivável. As propriedades que a gente vai ver aqui são muito parecidas com o que a gente tinha lá para funções de uma variável. Então, a derivada da constante é zero, né? No caso, vetor constante. E se a gente multiplicar por um escalar, a derivada vai seguir também aquela regra de multiplicação por escalar. Beleza? A gente tem mais algumas propriedades. Bom, aqui segue aquela propriedade da soma, que a gente já conhece. Aqui, a regra do produto. Tranquilo? Aqui, a gente tem... A única diferença é que é um produto escalar, porém também vai seguir a regra do produto. Beleza? Mas e quando for produto vetorial? A mesma coisa, também segue a regra do produto. Tranquilo? E para terminar, a regra da cadeia. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!